Muy buenos días. Estamos dejando Bom que entren todos dia. los Estamos participantes. deixando que cheguem Demos todos os un participantes. minutico. Vamos começar em breve. ¿Están entrando? Bueno, muy buenos días. Yo soy María Camila Uribe, Bom soy dia, la eu sou Maria coordinadora de Camila sociedades Uribe, CIVIL y sou les damos la coordenadora más da cordial rede bienvenida social do a LIB. este Damos primer as seminario boas-vindas a esse de la serie primeiro de ciudades seminário más resilientes da en série de América Latina y el cidades mais Caribe, que me da resilientes na América muchísimo Latina gusto e no que empecemos hoy. Caribe. E é Abordaremos um prazer la para mim estar aqui importancia de com vocês incorporar los hoje. estudios de Vamos riesgo fazer a y abordagem análisis da ambientales en la incorporar as análises planificación de risco e territorial de las análises ciudades no para território anticipar das riesgos cidades, y amenazas, para pero también para antecipar proteger los riscos e ecosistemas ameaças e y também para orientar un proteger os desarrollo urbano sistemas más e resiliente. encaminhar um desenvolvimento Además de un urbano mais panel de resiliente. discusión con expertos en el Além tema, disso, vamos hoy ter um también painel conoceremos profissional casos de onde estudio de ciudades vamos a conhecer en o una ciudad caso en Chile y en dos República estudos nas Dominicana. cidades, um no Chile e outro na República En este Dominicana. seminario de hoy tendremos Nesse panelistas que encontro de hablarán en hoje, vamos español ter y en palestrantes inglés. que vão falar em Como siempre espanhol tendremos e inglês. interpretación simultánea en Como sempre, portugués, en vamos ter inglés y en español. interpretação simultânea em Y português, acuérdense que para inglês e acceder espanhol. a la Lembrem que para interpretación ter está acesso el à icono del globo en el interpretação, tem o Zoom de la ícone parte de de abajo y ahí interpretação seleccionan no el seu idioma de su Zoom preferencia. embaixo. Aí podem This escolher o webinar is idioma da sua being held in preferência. Spanish and in English today with simultaneous interpretation available in Portuguese, English, and Spanish. Esse webinar To tem access, interpretação disponível click em the português, globe inglês e icon espanhol. on the Zoom and select Para ter your event. acesso, podem clicar no mundo También e acordarles, escolher o idioma da sua antes de preferência. empezar, que las preguntas nos las pueden Antes de enviar en la começar, deve sección lembrar de que vamos Q&A receber suas perguntas para que pelo nuestros panelistas Q&A. también puedan Os verlas. nossos Y palestrantes para también que acordarles que consigam la grabación vê-lo. estará disponible en el canal de YouTube Também del LIB lembrem que nossa gravação vai y estar compartiremos este disponível no enlace canal de YouTube e en el vamos chat. partilhar esse link no chat. La red de ciudades Bem, a conecta rede de cerca de 300 cidades está ciudades en la región, conectando mais promoviendo el de intercambio de 300 soluciones cidades na urbanas y região, de promovendo resiliente intercâmbio de resolución, soluções urbanas e fortaleciendo ferramentas el de liderazgo gestão, local y las capacidades fortalecendo a técnicas liderança y haciendo local e a alianzas capacidade técnica, con fazendo diferentes sectores parcerias del com sector diferentes público, atores privado, do academia, setor otros público, privado, organismos multilaterales. academia Nuestro e objetivo outros es acompañar órgãos a los gobiernos multilaterais. locales O nosso en la construcción objetivo de é ciudades acompanhar os más governos locais sostenibles, na construção de inclusivas cidades y mais productivas. sustentáveis, inclusivas Entonces, e ahora sí, produtivas. empecemos con la sesión de hoy. Este seminario de riesgos en planificación Esse urbana seminário es el de riscos de primero de planejamento la urbano serie de ciudades más é o resilientes en primeiro da América série Latina de y el cidades Caribe. mais resilientes na América Esta es la Latina e no segunda serie que Caribe. realizamos Essa é en a este segunda año série que fazemos 2025 nesse ano y los invitamos a 2025. participar en los otros Convidamos vocês a seminarios fazer que parte realizaremos. dos outros El seminários que siguiente, vamos fazer. que será el O próximo seguinte, miércoles, que será vai sobre ser a gobernanza para la seguinte gestión quarta, vai ser de de riesgos en governança para a ciudades. gestão de riscos La de siguiente semana cidades. tendremos E a soluciones seguinte semana vamos basadas ter en la soluções naturaleza en baseadas na ciudades y natureza, nas cidades. posteriormente datos para la resiliencia en Depois ciudades. vamos ter ¿Sí? alguns La dados idea es que podamos para as tener cidades. una Então, buena mezcla a de todo ideia é este ter um trabajo bom que complemento em las todo ciudades esse están trabalho que adelantando as y que cidades tenemos estão fazendo varios expertos e que que temos quieren vários compartir con nosotros su profissionais que poderiam conocimiento para partilhar ayudar conosco seu conhecimento las para ciudades a trabajar en ajudar estos as temas. En los cidades a links trabalhar estamos nesses también assuntos. compartiendo para que se Nos puedan inscribir. enlaces que vamos Los partilhar, que se vocês perdieron podem de la se primera serie, cadastrar. que era Quem la serie de perdeu a primeira productividad, ciudades série más era a série produtivas de y seguras en América produtividade, era Latina y el mais Caribe, produtivas también e seguras ahí na América pueden ver Latina e do en Caribe. en Aí el link, vocês também pueden podem ver ver no link las grabaciones. as Y finalmente gravações. acordarles que Para tienen que encerrar, incluir, lembrem si que quieren, devem, se recibir vocês el newsletter de la gostariam red de y el receber o seguimiento de toda esta newsletter da rede información e en receber el link que toda estamos essa compartiendo. informação no link que a Pero gente bueno, está ¿por qué partilhando. hablamos hoy Muito de bem, gestión mas por de que riesgo falamos hoje de en gestão de planificación urbana? risco em En planejamento América urbano? Latina, millones de Na personas América viven Latina, expuestas a los muitas riesgos de pessoas desastres. estão vivendo expostas aos Solo riscos de 4 de cada desastres. 10 Só municipios
4 de cada 10 municípios têm planos de gestão atualizados. Isso limita a sua capacidade de resposta frente às diferentes emergências. Nesse mesmo contexto, tristemente, os 60% das mortes por desastres acontecem em assentamentos informais, o que tem a ver com um foco de gestão de risco de desastres, desde o ponto de vista de planejamento. E é por isso que uma das ideias da nossa conversa de hoje é como podemos integrar esses estudos de risco e as análises ambientais no planejamento territorial. Quais ferramentas, como avaliações estratégicas, plataformas espaciais e o mapeamento do risco poderiam nos ajudar a tomar melhores decisões prévias e informadas, e também conhecer casos específicos em cidades da América Latina que consigam promover um desenvolvimento urbano resiliente. Hoje temos a honra de ter a Ginés Soares, que é um profissional sênior de risco e desastres de BID, quem vai moderar a nossa sessão de hoje, e vamos ter, primeiro, um painel de conversa, na que vamos ter a participação de Jeff Allenby, que é o diretor de inovação geoespacial do Center Geospatial Solution do Lincoln Institute. Seja bem-vindo. Também temos a Roberto Ponce Lopes, o pesquisador em sistemas de informação urbana no Centro para o Futuro de Cidades e o professor associado na Escola de Governo e Transformação Pública do TEC de Monterrey. Seja bem-vindo, Roberto. Na segunda parte, vamos conhecer a experiência de duas cidades que estão integrando alguns estudos e análises de risco nos seus instrumentos de ordenamento do território. Para isso, vamos ter a Alex Jiménez, associada principal de Planejamento Urbano e Design de Aru. Temos a Luísa Mauriz Tavares, diretor de Planejamento Urbano do município de São Felipe de Puerto Plata, República Dominicana. E também temos a Francisca Celis Contardo, diretora de Espaço Público, assessora urbanista da Municipalidade de Lo Barnechea, Santiago de Chile. Vamos ter, por fim, algumas perguntas da ideia dos participantes para responder pelo Q&A. Talvez, antes de começar, como estamos acostumados, gostaríamos de escutar um pouco da sua opinião. Por isso, vamos usar a ferramenta Mentimeter. Assim que, por favor, digitalizem esse QR Code para conseguir responder algumas perguntas sobre esse assunto e conhecer de vocês o que vocês pensam. Vamos fazer scan desse código QR para ver as perguntas que temos em Mentimeter. A ver, vamos a la primera pregunta. Y la primera pregunta que, si no lo han... Primeira pergunta que, se vocês não conseguiram fazer, é: quais são os instrumentos e ferramentas que vocês usam na sua cidade para prever os riscos nos processos de planejamento territorial? Uma ferramenta, um insumo da informação que vocês usem na sua cidade. Bueno, estudios de riesgo, Big Data, estudos de risco, Big Data, atlas de risco, informação, planos, dados, mapeamentos cartográficos, Google Maps, plano regulamentador, participação. Bueno. Diálogo ciudadano, planes de contingencia. Conversa cidadã, planos de contingência, história, software. Allí, bueno, vamos a la segunda pregunta. Bem, vamos para a segunda pergunta. Qual é o maior desafio das cidades para integrar os estudos de risco no planejamento territorial? Aqui temos 5 opções. Se é um assunto de recursos,
se são capacidades técnicas, se é um assunto de coordenação institucional com os diferentes níveis do governo, com os outros municípios, cidades, se é um assunto de vontade política, onde poderia ser um pouco mais difícil, ou se simplesmente é uma falta de informação ou de análise de dados. Convidamos, então, a que vocês pensem qual é o maior desafio que vocês acreditam que se tem nesses assuntos de planejamento territorial. Estamos falando que temos assuntos políticos. Ginés, con este contexto, bem, com esse contexto, Ginés, acho que podemos ter uma conversa muito interessante com você, entendendo quais são os desafios que desde a cidade estamos falando. Sem mais delongas, seja bem-vindo. Sí, muchísimas gracias, María Camila. No, desde luego Muito obrigado, Maria Camila. Realmente é muito interessante e é interessante ver o que estamos fazendo aqui, de quais são os assuntos críticos. Agora vamos partilhar um pouco com os nossos palestrantes assuntos específicos, mas sem sair da importância que estão mostrando os participantes de vontade política e coordenação para que possam ser um pouco mais operacionais na gestão de risco e no planejamento urbano. Sem mais delongas, vou passar com minha primeira palestrante. Ontem falei do Lincoln Institute e gostaria que Jeff, por favor, nos fale um pouco como é o Centro para Soluções Geoespaciais Lincoln Institute, que gera muita informação importante para o planejamento através dos sistemas de informação geográfica, detecção, inteligência artificial, e gostaríamos de saber, na América Latina, como você acha que os governos locais da América Latina poderiam aproveitar toda essa informação, todas essas ferramentas geoespaciais avançadas que estão sendo geradas para desenvolver sistemas de alerta precoce e mapeamento de risco que consigam fortalecer toda essa resiliência urbana? The floor is yours, Jeff. Bem, muito obrigado por o convite. Eu agradeço o trabalho dos intérpretes por nos ajudar a nos comunicar. Bem, temos novos dados e nova informação que está saindo todos os dias, que está relacionada com o planejamento preventivo, da perspectiva do mapeio do que temos no território em termos de estradas, prédios e mundo natural, e também ter um melhor entendimento de aonde estão os riscos. O que estamos vendo a cada vez mais são novas ferramentas e novos jogos de dados que estão sendo dados por sócios, por programas como NASA, quais programas que não precisam do município, da cidade, para criar todos os passos desde o espaço, e frequentemente isso poderia marcar coisas que são oferecidas por parceiros para entender muito melhor os riscos que está trazendo e compará-los com seu próprio mapeamento e sua própria estrutura e seu planejamento para poder entender aonde se tem mais vulnerabilidade. Também temos muitos dados novos e caixas de ferramentas, as quais estão sendo criadas em plataformas de fonte aberta, que nos dão a oportunidade de coletar essa informação e fazer um mapeio bem-sucedido, ao invés de ter sistemas que sejam muito custosos, que não são tão bem-sucedidos. Independentemente de como está a cidade e do orçamento, temos uma variedade de ferramentas que permitem aos municípios focar-se nos locais onde podem ter riscos maiores, onde não se tem uma estrutura muito forte, onde temos locais onde talvez não se tem nenhum tipo de resiliência a desastres naturais. Frequentemente, o que promovemos para que as pessoas façam não é quais são os jogos de dados que eu preciso, sino quais são os insights que eu gostaria de entender e os resultados de aonde podemos nos focar na população que temos mais vulnerável, trabalhar desde aí e misturar o que já temos, ter a ferramenta correta para ter um melhor entendimento da variedade de parceiros que temos, organizações humanitárias internacionais, companhias de tecnologia,
ou da academia. Universidades, onde temos essas universidades bem-sucedidas dentro e fora do país, onde podem trabalhar também com os estados para ver e analisar seus riscos e vulnerabilidades. Bem, muito obrigado, Jeff. Sim, essa é muita informação disponível que temos. A chave é ver qual é o problema que queremos responder. Como bem você falava. Agora vamos com o Roberto. Roberto, como líder da equipe desenvolvedor de informação urbana metropolitana que está coletando dados geográficos, gostaria que, por favor, nos fale para motivar a nossa audiência. Quais seriam alguns exemplos de experiências de sucesso onde essa informação está contribuindo a um planejamento urbano que leva em consideração os riscos de desastres e, ao mesmo tempo, ter novos desafios? Acho que Mentimeter é muito interessante, porque, além da informação, podemos ter outras coisas chaves. E se você poderia nos falar de quais são os principais desafios que você identifica desde sua experiência? Uma experiência de sucesso, mas também falar um pouco dos desafios que você tem aprendido com sua experiência. Bem, não tenho um caso de sucesso, tristemente, que eu consiga falar com muito orgulho. A gente, desde o Tecnológico Monterrey, que é uma universidade privada muito grande no México, trabalhamos com alguns governos e temos feito alguns planos de desenvolvimento urbano e também algumas análises de risco. Isso a gente deixou de fazê-lo há alguns anos, porque há anos, baseados na nossa experiência, a conclusão foi que o modelo de planejamento que temos no México não é viável, não é acertado. E os planos que fazemos podem fazer um diagnóstico muito grande. Temos um uso da tecnologia, mas principalmente com representação cartográfica. E até aí, a participação da comunidade é limitada e, pelo menos no México, no caso do México, e acho que em vários países da região poderia ser semelhante. Temos uma forma particular, ancorada, de como se fazem esses exercícios de planejamento. É o que tem as universidades, é o que fazem os consultores, é o que é enviado aos funcionários públicos. E logo dessas experiências, a gente tem estado procurando outras alternativas, exercícios de planejamento. Uma das fontes importantes tem sido o Lincoln Institute, que tem um grupo para o planejamento por cenários. A metodologia poderia ser um pouco mais moderna e se conhece como planejamento por cenário. O melhor jeito de fazer a abordagem dos riscos e representá-los. Isso tem a ver com apresentar séries ao futuro. Atualmente, numa das cidades mais importantes do México, Monterrey, estamos fazendo um exercício de planejamento. Estamos fazendo uso de tecnologia, mas diferente. Já não é só a tecnologia e a representação dos mapas e cartografia, senão que temos uma série de ferramentas, umas mais simples, umas um pouco mais complexas, em que representamos o futuro, um pouco como poderia ser e qual seria, se a cidade está se expandindo, a opção, e quais seriam as áreas naturais que ficam desprotegidas. Então, temos um uso dessas ferramentas cartográficas, mas já não representa o diagnóstico, sino para ter vários cenários. Se se faz isso, como se veria? Temos uma série de ferramentas e é um pouco mais complexo, porque estamos falando de 1, 2, 3 anos para envolver uma equipe técnica sofisticada. E grande parte da inovação nessas ferramentas também é um modelo fiscal, que quando exploramos os riscos não se tem, mas é muito importante. Esse modelo fiscal, o que faz é que, em função dos cenários, quantos recursos vai a ter a cidade. Esses recursos fiscais, isso é muito importante, porque quando se fazem esses planos de gestão de risco, envolve essa infraestrutura. E muitas vezes, no México,
se faz planos de obras que se tienen que realizar para dessas mitigar obras que riesgos devemos fazer que para nunca mitigar suceden porque riscos no hay recursos, ¿no? que Entonces, nunca claro, también con acontecem. un modelo fiscal es una E discusión de decir, bueno, hay esta bolsa de essa recursos discussão se diz: que es temos esses prioritario recursos que invertir são en temas de prioritários, gestión de riesgos, ¿no? Entonces, investir para em nosotros assuntos otra de aproximación gestão. es un proyecto en curso Para que nós, llevamos, essa lo iniciamos en aproximação é um febrero y va a processo concluir el que próximo começamos sábado, em ¿no? Entonces, fevereiro e esa ha vai sido un poco mi encerrar no experiencia. seguinte fevereiro. Essa tem sido um pouco No, minha excelente, Roberto, súper experiência. interesante como Excelente, un Roberto, que poco empezamos hablando de interessante mapas y como hacer mapas, pero al começamos final falando de llegamos mapeamentos a que e eso, y hay finalmente toda una experiencia chegamos acumulada a de que que los já se mapas tem por sí uma mismos experiência no son acumulada. el É que enfoque, hablar un esse poco del tema de mapeamento não escenarios y é el o tema foco, falar fiscal um tan pouco do importante, ¿no? Esto assunto en qué de se cenários traduce e o assunto para la fiscal. sociedad también, ¿no? Isso ¿Cuál es el traduz beneficio? também à ¿Cuáles son los sociedade qual ingresos é que o va a recibir el benefício, qual municipio, é el a renda beneficio que que vai va receber a recibir la sociedad en su conjunto o con este município modelo y este e no posible seu patrón de conjunto e o crecimiento, ¿no? Me modelo desse parece possível súper padrão de interesante y crescimento. creo que va muy alineado con el Mentimeter, Acho ¿no? Que al que final está decíamos los mapas alinhado com estaban o como lo más bajo multimeter que y sin falávamos embargo se de hablaba más de temas como os voluntad mapas estavam política, mais coordinación, baixo el e trabajo en falávamos de escenarios, creo que vontade, encaja muy bien coordenação con ese nos enfoque. O sea, cenários. Isso excelente, encaixa Roberto, muito y bem muy com esse interesante foco. conocer más de vuestra É experiencia excelente, que que estáis bom llevando, por conhecer mais ejemplo, da en sua Monterrey. experiência que está Ahora levando para pasamos de nuevo Monterrey. para Jeff Agora y vamos vamos a hablar, volvemos a novamente tecnologías, ¿no? Y queremos preguntarte un poco sobre el aspecto tecnológico y particularmente en los dos temas, ¿no? e voltamos En à los temas de mapeo de tecnologia. riesgo y sistemas de E alerta, ¿no? desses dois ¿Cuáles son assuntos, las assuntos de tecnologías mapeamento e que de tu sistemas de alerta, experiencia para el quais são mapeo as de riesgos y tecnologias que sistemas de desde sua alerta experiência temprana para consideras manter esses más viables sistemas de para alerta los que você contextos acha de que são municipios con viáveis para os presupuestos contextos limitados, de ¿no? Y si nos podrías cidades com orçamentos compartir muito un limitados? Você caso poderia nos en el que se hayan partilhar aplicado um esas caso em que tecnologías. sejam aplicadas essas tecnologias? Sure. There's a lot of technologies Tem available muitas to help with tecnologias the warning disponíveis system para as ajudar well com as os risk sistemas de assessment, alerta and a lot of it precoce depends on e tem how muito engaged disso and que involved depende local do staff want engajamento to e do be, how much envolvimento they do want to pessoal learn local, new de technologies, que tanto eles querem but estar also there's engajados, a que tanto variety eles of querem products that aprender. are E também tem uma available variedade that de produtos really disponíveis allow, que provide information to a municipality where they don't need to realmente give, permitem themselves. oferecer On the informações à training side, municipalidade, embora there's essa a variety of informação não different esteja sources criada a partir do from início. Na parte de national and informação, U.S. temos agencies' RSET program, the vários Applied Remote recursos Sensing Training da Program, NASA, das that provides agências access to data estadunidenses, on programas how de to do capacitação, a variety de of risk todas essas mapping, climate instituições que mapping, oferecem acesso a dados using para o satellite mapeamento data desse risco, por from exemplo, o NASA's mapeamento de riscos Landsat program, as well as the climáticos, European mapeamento Union's com Copernicus dados program. de redes And a lot of those viárias. trainings are also offered in Spanish. E tem outros programas que So for a também estão municipality that wants to sendo take on a little bit disponibilizados em more espanhol, e themselves, isso é muito útil they can para os look at the os different municípios trainings que that are querem tomar available essa and implement abordagem. them. Claramente, o que That eles does vão require oferecer more é ver work, as diferentes and sessões de staff with at capacitação least a que base estamos level of realizando. understanding, both E on the GIS and remote isso sensing, as well as precisa de the mais map trabalho e mapping mais side to compreensão make sure that it's being done appropriately. no On que tem the a more ver com product o side, mapeamento de there's desastres, thing, the na Pacific parte de Disaster produto, Center that's housed at University of Hawaii centro provides específico de both training, desastres que está na Universidade de collaboration, which I'll Hawaii, talk about more in a second, as well as oferece a capacitação em platform called colaboração Disaster Aware that is e both a paid também platform, but also uma has free access plataforma for disaster managers. de And this is a gerenciamento global de desastres platform que that ajuda looks ao at gerente de providing near desastres real a reagir time de forma AI global enhanced e hazard para information for about 28 buscar different natural or informações man-made or biological de hazards. perigos com a ajuda da Things like inteligência cyclones and artificial hurricanes, para calamidades landslides, flash naturais ou flooding, perigos criados pelo and homem, that is a way where furacões, a municipality may not have to inundações, focus on doing enchentes. all of the data analysis themselves, E but talvez more focus dessa forma on eles just não devem se applying the concentrar information that em others are fazer providing análise de dados, mas that may podem have a se cost focar or not have a na cost aplicação da depending on informação que eles exactly who recebem you dos are serviços. and kind of the perspective Dependendo de from that. quem você There's also programs seja like the e Resilient dependendo Cities Network do dono da that operates informação. globally but has a focus on Latin Também America and the Caribbean, em programas and de resiliência that em has nível both global, mas resources focado to help também with particularmente disaster para a América planning, Latina as e o well as, Caribe, in some que cases, tem access os to data. recursos One of para our partners, ajudar a company no called planejamento AlphaGeo, do provides uso dos a recursos e variety para of oferecer risk metrics dados
há diversas companhias oferecendo métricas que podem ser também utilizadas nesse sentido. Também eles fornecem as informações e fornecem uma visão geral para cidades, analisando os diferentes fatores de risco, e isso te permite, então, fazer um mapeamento e uma modelagem dos diferentes riscos a partir de mapas de calor. E outras questões também são importantes, são os modelos de pronóstico de clima que tem ganhado muitos prêmios. É uma plataforma paga que tem tido um pronóstico hidrológico e ambiental muito bem sucedido com base na inteligência artificial para que os usuários possam ter um alerta precoce para prevenir inundações rápidas ou diferentes condições. Todo isso deve ser combinado com o modelamento, a modelagem de infraestrutura e a modelagem de riscos. Às vezes, nós tentamos fazer o mapeamento das coisas através da construção de infraestrutura como pontes, e para isso se tem feito muito trabalho para preencher essas brechas nos mapas, na localização da infraestrutura nos mapas. Tem ferramentas de Microsoft, Google, que podem fornecer muitos dados abertos que temos utilizado em muitos programas de modelagem, redes viárias, onde estão os prédios, quando foram criados esses prédios, para que você compreenda se os prédios são mais novos ou mais velhos no mapa. E isso lhes permite obter dados de graça e descarregar esses dados na hora em que você precise. E dessa forma, isso não afeta a sua capacidade de processamento. Então, a ideia é combinar esse mapa de infraestrutura com o mapa de riscos. Então, nós também temos visto um número grande de casos de uso no nível de cidade e no nível de país, incorporando os dados e a tecnologia. Temos um centro de tecnologia muito grande que se associou com o governo colombiano para fazer uma avaliação nacional de riscos, alavancando-se na experiência da comunidade acadêmica no PBC, na Universidade de Hawaii, mas trabalhando também com os parceiros locais para poder compreender quais são os contextos locais, os insumos e a participação das comunidades locais, e a fazer, então, uma análise nacional da localização desses riscos. Na cidade de Medellín, você tem feito uma rede também para poder entender onde você tem população vulnerável, a essa modelagem de grande escala, as áreas mais vulneráveis, e criando sistemas de alerta precoce. E acho que o custo seria entre 5 a 41 euros por pessoa protegida pelo sistema, e isso permitiu identificar as áreas vulneráveis com um custo que protege até 200.000 pessoas. Então, todos esses conjuntos de dados, esses links, eu vou colocar aí no chat para que vocês conheçam esses recursos que temos levantado aqui, mas em geral temos muita informação, muitos treinamentos que são disponíveis. Às vezes, a única questão que você precisa é a capacidade de entrar lá, e a atitude e o interesse. Tem muitos parceiros que estão trabalhando nesse sentido e que estão interessados em aplicar esses programas e ajudar a proteger as comunidades locais. Muchas gracias, Jeff. Desde luego existe muita informação. Muito obrigado, Jeff. Concordo com você. Existe muita informação, muita capacitação e potenciais parceiros para fazer aqueles análises. Eu vou fazer uma comercial aqui no banco. Nós estamos desenvolvendo um hobby chamado Chris Hop, e basicamente o que a gente quer é conectar os governos municipais e nacionais com a informação existente e com os recursos de capacitação que nós
esperamos a partir do en lançamento desse noviembre de hub, este año en la em, COP30 en Belén. que Así que será em nada, novembro gracias desse Jeff y ano, a estamos esperando COP30 sus em links, Belém. Muito obrigado, Jeff, e porque seguro estamos que hay muchas personas que aí tienen no interés en aguardo conocer desses más links, de porque eu esos sei que links, esa temos muitas información que nos pessoas puedas que compartir têm interesse em conhecer por el mais chat. esses links, essa Y informação volviendo que un poco você con poderia Roberto, ¿no? Y compartilhar antes pelo chat. E hablábamos aí eu vou voltar aqui de la com o planificación, pero Roberto. quizá Antes eu vamos falava a do preguntarte un poquito más planejamento. allá de la planificación, ya E pasando aí queria te a perguntar estrategias ainda um concretas, pouco ¿no? mais além En da vuestra experiencia en estos para te procesos de perguntar sobre planificación estratégias que habéis concretas, a hecho. sua experiência nesses processos de Comentabas planejamento aqui que você el tem tema, por ejemplo, feito. fiscal, ¿no? Você De ver falava el um impacto pouco fiscal do tema fiscal, né? De de un nuevo otro visualizar escenario, ¿no? o Pero ¿qué tema otras fiscal estrategias e quais são as recomendarías a los outras alcaldes y estratégias que você planificadores recomendaria para aos lograr algo tan difícil como prefeitos equilibrar para conseguir algo crecimiento tão urbano, difícil protección como ambiental y equilibrar gestión de o riesgo, ¿no? crescimento En urbano, a vuestra proteção experiencia, ambiental ¿qué e a estrategias gestão do consideraríais risco, que, na sua que pueden experiência, quais são generar as ese cambio, ¿no? estratégias Hablabas un concretas poco de que que se necesita você un cambio de pode paradigma ver, ter de la identificado para gerar planificación, ¿no? essa ¿Qué acciones mudança? concretas Às veis vezes você más precisa adicionales a las que ya nos fazer comentabas uma o si quieres mudança profundizar en eso? do paradigma para entrar Sí, claro, nesse James, campo, né? muchas Você pode gracias. aprofundar nisso? Yo creo que, a ver, es un Bom, tema muito muy complejo, obrigado. como le llaman, E muy é um tema complex problem, ¿no? muito Porque no hay una complexo, solución o é um una tema rueda de plata para resolver el tema de riesgos en los municipios o en las bem ciudades. Algo que yo observo subjetivo, es, né? Porque tem uma debe de coisa que existir eu sí una observo, é parte que cuantitativa y deve modelación y existir representación de datos, uma que es muy parte importante. quantitativa e Esto modelagem, también debe de ir representação de acompañado de un dados. Isso é muito proceso importante, mas isso con la comunidad, também donde deve las ir personas tengan un acompanhado espacio de um de processo com a participación con comunidade, onde ciudadanos as pessoas y que sean tenham tomados y espaço considerados de sus participação puntos de com vista cidadãos, desde el inicio del onde seus proceso, pontos de no al vista final, sejam del resultado de lo que se considerados hizo. a partir do início Y do eso es processo. algo que también nos cuesta E mucho fazendo trabajo uma serio consulta y sobre representar o que foi feito. E isso também, às en vezes, é nuestra muito región, en difícil América de se Latina. representar em nossa Eh, região, na América Además Latina. de eso, es la parte política, ¿no? Porque estos Além ejercicios disso, também requieren estamos falando da parte voluntad política, política porque y esses requieren normalmente exercícios la precisam de coordinación entre vontade política distintas e a administraciones, coordenação entre distintas entre as jurisdicciones, diferentes ¿no? Entonces, administrações, entre as es diferentes como llevar jurisdições. tres Então, procesos en paralelo, é ¿no? Un como proceso lidar três técnico, processos em un paralelo. proceso O de processo técnico, involucrar a la comunidad y talvez algum después otro processo de proceso envolvimento da comunidade político que es e muy importante, talvez um ¿no? processo político Que que los é muito distintos importante. políticos lo adopten y lo empujen, ¿no? Y esto es Trata algo que do es seu, diferente a, por ejemplo, cómo ocurre en los Estados Unidos, ¿no? é En mais Estados uma Unidos questão creo que dos las cosas son diferentes un poco políticos más adotarem no futuro. Então, straightforward. é En la isso que región tienes acontece um pouco que nos Estados Unidos, tomar embora una os variedad Estados Unidos para é um pouco llevar mais exitosamente estos direto, procesos, né? Na pero região al você final tem que que realmente pues, es la comunidad. equilibrar essas três coisas para Otro de los conseguir um temas impacto. complejos cuando hablamos de riesgos Outro en dos temas América Latina emblemáticos quando es que a las gente poblaciones más fala de vulnerables son las risco que na están América más Latina é expuestas a que as riesgos. Entonces, populações hay todo un tema vulneráveis de são as justicia mais ambiental expostas que se ao ha risco. Tem toda uma incorporado questão de en justiça la ambiental región y que eso tem debe ser sido incorporado pues eh, también activamente y positivamente en los pouco planes. tratado na região, Eh, por isso que Otro deve ser tema incluído nos planos. importante es que Outro tema normalmente importante é que nuestras ciudades pues involucran varias jurisdicciones, normalmente nossas cidades condados, envolvem várias municipios, jurisdições, condados, departamentos, como se llamen, municipalidades, y que se tienen que poner departamentos de e acuerdo y como seja colaborar. que eles se chamem, que Y, devem se y lo que observo, concordar o e una colaborar. paradoja que E hay, que es terrible, es que paradoxo que eu los já municipios o observo e que departamentos é más terrível afluentes é que normalmente tienen áreas de as planeación municipalidades mais muy afluentes sólidas têm y áreas de utilizan planejamento datos y muito tienen sólidos, licencias que de gestión, utilizam staff dados, dedicado que al têm ejercicio de planeación. licenças Pero e têm um los staff municipios más dedicado vulnerables à no, área de ¿no? Y es planejamento. por una Mas as vulnerabilidad fiscal, municipalidades ¿no? mais No tienen estos vulneráveis, recursos. não. Entonces, Eles não têm esses lo que recursos. llama la paradoja es que justamente donde más se requiere la planeación y ocurren más temas de elementos de riesgos y de Que nós poblaciones temos vulnerables problemas de socialmente, levantamento de risco, que también ou están en populações riesgo, vulneráveis están en estos socialmente, municipios que tienen pocas estão capacidades nessas técnicas, ¿no? municipalidades que Entonces, têm un poucas gran reto y que no hemos encontrado las soluciones capacidades es eso, técnicas. ¿no? É No, no grande sé cómo se desafio puede onde nós resolver. não Quizás debemos de conseguimos pensar a también solução. Talvez en nós un devíamos tipo de pensar institutos de planeación em algum tipo de de carácter instituto de metropolitano en planejamento de lugar de caráter cada metropolitano municipio para tratar de e solventar pues estas deficiencias para regionales, ¿no? tentar solucionar essas Em, deficiências. Hay algo tal cual como nos comentaba Jeff, Então, bueno, hay un boom algo de tal datos como foi que se comentado pelo pueden Jeff, utilizar, que temos son um monte de gratuitos, dados que são utilizáveis, que são herramientas que han salido en los gratuitos, últimos são años, ferramentas que Google saíram
nos Engine, últimos anos, el Google uso Earth y manejo Engine, de imágenes o uso de satélites muchísimo más manejo
rápido, barato, satélites, que é muito fácil mais de usar, rápido, mais pero aún así requieres pues un barato staff e mais especializado, fácil de usar, mas aí, de qualquer normalmente modo, alguien você que precisa sabe de um staff programar, necesitas también saber Python, especializado, você necesitas precisa de alguém ciertas que saiba capacidades de de programación, programação, que y saiba de eso cuesta, ¿no? Python, Porque com normalmente certas alguien con capacidades de esas programação, isso capacidades tem se um puede custo, emplear porque en el sector normalmente privado uma o pessoa tal com vez essas mayor que lo que capacidades pueda pode ganar ser en un gobierno, ¿no? empregada En un no setor gobierno municipal. privado com um salário Entonces sí muito hay un maior tema ahí do que muy ele fuerte de ganharia com o cómo governo, pues principalmente atraer com o esos governo perfiles, municipal. Então temos prepararlos uma y questão muito retenerlos y que forte tengan esta de capacidad de hacer trazer ese esses uso de perfis datos y esta e preparação infraestructura desses perfis e impresionante retenção de deles información é satelital que uma este país provee, ¿no? Entonces, estrutura ese es uno de incrível los mayores retos, de esa capacidad infraestrutura satelital humana que y en está los disponível e municipios temos con que menos ingresos, que es donde temos más se esse requieren estas desafio de poder capacidades, pues todavía utilizá-la mayor, ¿no? corretamente. Y otro tema, no sé si vaya a ocurrir un leapfrogging o no, Não pero sei se vai hay una vamos conferencia que yo como testemunhar que um suelo leapfrogging asistir cada ou año não. es cada 2 años, donde se Mas suelen tem uma presentar los conferência que avances eu sempre vou a cada eh, 2 anos, más importantes onde se en apresentam os un campo que avanços se mais define como importantes em urbanismo um campo computacional. definido como Esta urbanismo conferencia se llama CUPEM, computacional. que es Essa conferência se chama for, Coupon Quest, Computers Computers for Urban Planning and Management, ¿no? for One Planning and Management, Computadoras para planeación urbana y gestión, ¿no? computadores Entonces, para planejamento urbano e este gestão. año que estuve en la conferencia, Então, fue en esse junio, ano que eu estive na en UCL conferência, en Londres, que foi es em junho em impresionante lo que pasó UCL en dos em años la Londres. conferencia, ¿no? Hace E 2 años incrível o que todo era aconteceu em 2 anos. Há imágenes de 2 anos, satélite, había este todo boom de era imagem de procesamiento, satélite, clasificadores, temos aquele herramientas de boom visión de computacional y processamento, algoritmos classificadores, de ferramentas AI de para imágenes satelitales. classificação computacional e 2 años algoritmos después, de AI todo para imagens fue satelitais. LLMs, que es LLMs de un E ChatGPT, 2 anos por ejemplo, depois foi o Large Language Elements, que era modelos como grandes de lenguaje, ChatGPT, eram modelos tipo grandes de ChatGPT. linguagem, Entonces, tipo varias de las conferencias ChatGPT, que asistí era e várias das conferências la onde evaluación que eu hacían, es participei, expertos a de la avaliação que academia, eles faziam, era muito lo que estamos expertos viviendo ahora en da planeación en acadêmicos, estos años os es especialistas similar a lo que acadêmicos, pasó en tudo los que años estamos 80 en planeación, experimentando em cuando planejamento há llegó alguns los anos sistemas é de parecido com o información, que cuando los aconteceu sistemas de información em geográfica planejamento llegaron y se quando adaptaron a la chegaram os planeación sistemas urbana. de informação Entonces, más en los geográfica 80 y para revolucionaron alterar la o forma en planejamento urbano nos que anos abordamos los 80. problemas Eles territoriales. Entonces, chegaram se lá e convirtió en una revolucionaram a herramienta forma em pues en que su momento de vanguardia esses y muy utilizado. na hora se Bueno, tornou ahora lo uma que estamos ferramenta de pasando 40 vanguarda años después muito es un utilizada e punto de agora, quiebra 40 anos similar en depois, que estamos estas herramientas, experimentando hay una breaking cantidad point de aplicaciones que se semelhante, están porque temos desarrollando monte ya de para aplicativos que elementos estão sendo de desenvolvidos planeación urbana para elementos de muy, muy planejamento grandes, ¿no? urbano Entonces también que são muito estamos frente grandes. a un cambio Então, tecnológico estamos muy diante de uma importante mudança que generará tecnológica muito nuevas importante que capacidades irá que gerar necesitamos para novas hacer estas capacidades representaciones que, territoriales. que temos para fazer essas representações Listo, muchas territoriais. gracias. Excelente, Roberto. No, muy interesante porque, Obrigado. bueno, hablábamos un poco del tema de la complejidad que É tiene la muito interessante porque planificación nós falamos um pouco da por muchos complexidade do planejamento, elementos que se dan en la región, ¿no? Lo por complejo que muitos es elementos que todo el acontecem tema na região. de E todo converger o complexo que é voluntades, el essa tema questão de participativo, que no sea converger algo, una consulta al final, sino algo que realmente esté vontades, embebido en todo o el tema proceso. participativo, El algo que tema de las esteja capacidades, pero luego embebido no quizá, processo, o tema das capacidades, las talvez soluciones tecnológicas que a pueden solução solucionar esas brechas de capacidades, ¿no? Ya no necesitamos tecnológica que programar pode en solucionar Python, essas brechas de eso a lo capacidades, mejor não, não sería devemos parte de lo que era programar antes talvez usar un GIS en los em 80, que era Python todo un conocimiento críptico y dar el salto a que ya prácticamente e el ter modelo resuelva conhecimento toda esa parte crítico de modelación para aprovechando de toda esa información disponible que nos comentaba Jeff. Así que muchas gracias a ambos, aproveitando toda Jeff essa del informação Lincoln Institute, disponível, como falava aqui. Roberto por el Tecnológico de Monterrey. E Vamos a seguir muito con los obrigado casos por de todo piloto esse del estudio, insumo e pero essa sé que informação. vais a estar con nosotros Vamos hasta el final por si estar hay alguna aí pregunta sobre todo pendentes lo de interesante que habéis comentado, todas ¿no? as Y vamos ahora a dar atualizações el no paso Instituto de al primero de Monterrey, los por casos de tudo que estudio você comentou. con Então, Alex vamos Jiménez agora de abrir a ARUP palavra para o y Luis primeiro Amaury caso Taveres, de estudo el com director de planeamiento Gonçalo urbano del Jiménez de municipio de Haro e San Luís Felipe de Puerto Plata, Luís República Tavelis, Dominicana. diretor de planejamento Adelante. urbano do município de São Felipe de Porto Plata, em Buenos República días, Dominicana. Bom funcionarios dia, públicos funcionários presentes. públicos Soy Luis Amaury presentes. Tavares, del Eu sou Ayuntamiento Luiz Amaury Municipal de Puerto Tavares, Plata, da Prefeitura Municipal junto de a Porto Alex Jiménez. Plata, Vamos a junto hablar un com poco sobre Alex la Jimenez. Vamos falar um pouco integración, pues vamos a transmitirlo, sobre a integração, sobre integración de determinación ambientales sobre a integração de gestão ambiental. Adelante, Luis, ya vemos la Ok,
de riesgos en la planificación Riscos no planejamento territorial de Puerto Plata, República Dominicana. El municipio de Puerto Plata O estado de Puerto Plata está alocado na região está norte dividido en tres partes, e está que son dividida em San Felipe três de Puerto partes, Plata, que são São hacia arriba Felipe y de Maimón. Puerto Plata Las acima principales e actividades as principais económicas en estos atividades municipios econômicas nesse son município, turismo, nesse estado, ganadería são o turismo, o y zona gado franca. Y la e pesca. a Zona Franca Podemos e a ver pesca. cómo el crecimiento de la Podemos media ver urbana como o ha crescimento dessa sido pegada en torno a urbana las tem vías sido ao redor principales que das vias conectan principais que los conectam distritos municipales. os Por distritos eso es municipais. la importancia Portanto, de nosotros hacer temos la esse planificación interesse territorial. em fazer o planejamento territorial. El municipio de Puerto Plata, O tensiones y estado de tendencias del Puerto Plata crecimiento urbano. tensões e tendências do crescimento Tenemos la urbano. consolidación Temos a del crecimiento de las consolidação do áreas crescimento urbanas das áreas a lo largo urbanas de las ao principales longo dos vías viales, principais eixos impactos viais, sobre los impacto cuerpos sobre os hídricos y corpos servicios hídricos, ecosistémicos de serviços ecossistêmicos, aprovechamiento por falta de aproveitamento regulación por sobre sus franjas falta de protectoras, regulamentação mayor sobre seus presión sobre limites áreas protetores, protegidas maior como pressão la Loma sobre as Isabel, áreas protegidas como causando a Loma afectación de Isabel, hábitats causando y fragmentação afectación de de la hábitat biodiversidad e local, afetação da biodiversidade local, expansión de la mancha urbana expansão en da el borde mancha costero como urbana consecuencia del no sector limite fronteiro como turismo consequência y la do dependencia de setor otras áreas turismo urbanas en e a servicios y dependência de outras áreas equipamientos de San urbanas em Felipe. serviços e equipamentos do setor turismo. Marco normativo Quadro para la normativo dimensión ambiental y para gestión de a riesgo. dimensão ambiental e Entre las gestão de normativas risco. principales asociadas tenemos es la Entre Ley as nossas 368 narrativas, del das 2022, normativas, que temos es la a Ley de Lei Ordenamiento Territorial, 368 de 2022, uso que de é a suelo Lei y de Ordenamento asentamientos Territorial, uso de humanos. solo e Entre ellos assentamentos tenemos los humanos. criterios de Entre ordenamiento eles, temos os territorial de critérios primer de nivel, ordenamento que territorial de son, el primeiro primero, la nível, sostenibilidad que é o ambiental, primeiro, a sustentabilidade protección de la ambiental, biodiversidad, proteção da eficiencia hídrica, biodiversidade, gestión de eficácia riesgo, hídrica, mitigación y gestão do adaptación al risco, cambio climático. mitigação e Base adaptação ao câmbio, à normativa mudança ambiental climática. de riesgo Base normativa ambiental e y la risco. más importante tenemos, A que es mais la Ley importante, 2000 temos uma General Lei sobre el Medio 2000, Ambiente y Geral Recursos do Meio Naturales, Ambiente e Recursos Ley Naturais, 64.000, perdón, y la Ley e a 147 Lei del 2022, 147 de 2012, 2002, que es la política de gestión de que é a riesgos. política de gestão de Determinantes riscos. para el ordenamiento É territorial tenemos lo que determinante para son o el uso del ordenamento suelo, territorial. el Aí temos suelo, o uso do las solo, fuentes hídricas y sus rondas, as fontes la hídricas, diversidad biológica, los a recursos diversidade costeros biológica, y os marinos, recursos los do bosques, litoral e los marinhos, recursos a mineros y las áreas floresta, recursos protegidas, mineiros e áreas como las no protegidas, urbanizables. como La as gestión não de riesgo urbanizadas. debe A orientar gestão la de ocupación risco territorial con que especial está énfasis focada na ocupação en territorial com uma asentamientos ênfase vulnerables. importante nos Las assentamentos medidas de vulneráveis. adaptación, As mitigación al medidas cambio de climático adaptação, con mitigação enfoque à mudança transversal climática, com um en el foco ordenamiento territorial. transversal no El ordenamento principio de territorial. no regresión ambiental Começo de garantiza não regressão permanencia en ambiental que condiciones de garante essa conservación. permanência em condições de conservação. Los diagnósticos Bem, falando en el do diagnóstico diagnóstico de retos y oportunidades de desafios e tenemos que oportunidades, reconocer que el temos que mayor reto que reconhecer hemos que o tenido maior es desafio la que carencia de temos tido información é a para poder falta de trabajar a nivel informação para municipal conseguir y trabalhar se ao tuvo que nível recurrir a hacer estadual lo e a que gente era teve que diferentes ir actividades, a la fazer realización de diferentes estudios atividades para particulares en fazer campo, estudos la independentes no recopilación campo de para información más certera. uma informação Ante mais los retos exata. tenemos Frente aos déficit de desafios, estudios temos regionales uma y déficit locales dos sobre estudos riesgos regionais e locais climáticos, dos biofísicos riscos y estados de climáticos, biofísicos conservación e de estados de las áreas conservação naturales das de áreas información naturais limitada o
informação delimitada ou que não está atualizada para sustentar um exercício para a classificação dos solos, capacidad sobre control urbanístico para regular conflictos como regular usos os conflitos, indebidos en como áreas usos de não importancia devidos nas ambiental, áreas, como la protección de los ríos en áreas protegidas y sus nas franjas de áreas amortiguamiento. protegidas e seus limites. Entre las oportunidades que esto nos da, tenemos complementar la información disponible y priorizar información primaria, clave para Primária, apoyar la toma de importante para decisiones. apoiar a tomada de Análisis con decisões. inteligencia Análises artificial com inteligência sobre artificial ortomosaico, sobre articulación con ortomosaico, procesos de articulação com otras os agendas processos de nacionales outras y agendas locales, nacionais como el e Plan de locais, Adaptación al como o Cambio Plano Climático de y Catastro Adaptação à Mudança Multipropósito. Climática e o Cadastro Multipropósito. Entonces, Então, el diagnóstico territorial, o diagnóstico se territorial identificaron tres amenazas foram de identificadas riesgo. aqui Se três identificaron tres ameaças de amenazas risco, que se deben três priorizar ameaças que por devem ser tsunami, por priorizadas por sismos, como vemos tsunami, en las por imágenes, y sismos, por viento como falamos, huracanado. vemos nas Esto imagens, e tiene, por furacão, esto ventos de tiene como furacão. impacto la toma Isso de tem como decisiones, nos impacto a ayuda tomada de a decisões, recomendar que lo nos que son los ajuda a parámetros recomendar constructivos os y de parâmetros desarrollo urbano construtivos e de específicos desenvolvimento para cada urbano zona específicos identificada, para cada local según su nivel identificado, de exposición a segundo cada seu una de las nível de amenazas. exposição a cada Incentivar uma das evaluaciones ameaças, complementarias promover sobre avaliações otras amenazas no complementares sobre consideradas, outras ameaças que são levadas deslizamientos, em temperaturas consideração, extremas y com profundización deslizamentos, en temperaturas nivel de extremas e evaluación para aprofundamento ao amenazas nível de priorizadas. avaliação para ameaças Proveer estrategias priorizadas. y mecanismos que Fornecer permitan estratégias e una adecuada mecanismos que nos prevención permitam ter uma de adequada impactos o prevenção dos consecuencias sobre impactos la ou das población ubicada consequências en zonas na população costeras. alocada no local costeiro. En la parte Na parte ambiental, ambiental, trataremos estos principales determinantes, vamos que son áreas protegidas, tratar estes ecosistemas determinantes: estratégicos, áreas coberturas protegidas, próximas ecossistemas y áreas estratégicos, productivas. Entre coberturas las de áreas floresta protegidas e áreas tenemos produtivas. que las Nas más áreas importantes protegidas son la Loma temos que a Isabel de mais Torre y importante sus é áreas a de Loma Isabel de amortiguamiento Torre e suas y en áreas vías e panorámicas. em vias En la panorâmicas. cobertura boscosa, Então, na parte en el ecosistema do estratégico tenemos ecossistema donde se estratégico, destacan las playas temos y los aonde manglares. salientamos as En las praias coberturas e o boscosas manguezal. tenemos Aqui nas que hay que promover coberturas la conservación arborizadas devemos y son las que promover promueven las actividades as atividades ecológicas. Y en las áreas ecológicas. productivas E nas áreas tenemos produtivas temos de sus suelos dos seus y que solos no haya conflicto de uso. e que não vamos ter um conflito no uso. Entonces, Então, reglamentar usos temos productivos que y sus regulamentar o permitidos uso en áreas de produtivo protección permitido para nas áreas conflictos de proteção socioambientales, para os condicionar el conflitos desarrollo urbano con socioambientais, baja pendiente, condicionar o desenvolvimento alta urbano com baixa capacidad de pendente, drenaje y baja alta capacidad capacidade de agroagrícola, drenagem e baixa consolidar la capacidade estructura ecológica agrícola, principal del consolidar a municipio estrutura a partir de reconocer do el valor município ecológico com o en los intuito de elementos dar um valor y econômico nos abióticos, elementos, amortizar el emplazamiento de proyectos melhorar productivos o mediante la emplaçamento dos reglamentación del projetos uso de suelo. produtivos, a regulamentação do uso do solo. Este esquema que podemos ver Esse aquí abajo, esquema que a gente está vendo aqui embaixo, todo lo que se tuvo que tomar en cuenta tudo para el o que diagnóstico levamos em ambiental, la consideração para um matriz del diagnóstico suelo y el ambiental, aire y temos el a agua matriz do solo, o ar en e a medio água, transformado, y estos para cuatro ser determinantes transformado. E esses quatro naturales determinantes que acabamos de naturais mencionar anteriormente. que falamos A anteriormente. continuación, seguimos con Alex Jiménez y su Agora presentación. vamos continuar com Alex Jimenez e sua apresentação. Alex. Alex. Voy a ser muy breve. Yo hago parte del Bem, equipo eu vou consultor falar AL, que está brevemente. Eu faço apoyando parte da la equipe formulación de este consultor, plan de ordenamiento algo que del está apoiando municipio de na Puerto formulação Plata. desse Entonces, plano como lo de mencionó ordenamento el director de planeamiento urbano,
Puerto Plata. Como bem está falando o Luiz, esse município tem um território muito extenso, com 3 municípios, os centros urbanos principais, um dos quais é São Felipe, onde Luiz é o diretor dessa unidade de planejamento urbano para esse município. Como vocês podem ver, a gente tem estado trabalhando com uma ideia essencial, que é a formulação do plano de ordenamento, baseados na compreensão, gestão de riscos climáticos e gestão de risco. Do mesmo jeito, no que tem a ver com as determinantes ambientais. Mas eu vou partilhar rapidamente aqui, só um momento. No. Luis, está bien si tú la mantenías. No había que cambiar. Creo que ahí ya la están viendo mi pantalla. Sí, Alex. Listo. Sí. Perfecto. Y rápidamente, a partir de ese Rapidamente, baseados nesse análise que temos feito, temos aqui que claramente temos uma análise multidimensional, que inclui variáveis econômicas, socioeconômicas e funcionais. Aqui gostaríamos de mostrar o exercício que estamos fazendo, que nos permite tomar algumas decisões. Isso tem a ver com o que a lei está ordenando, que tem a ver com a classificação do solo e sua qualificação. Aqui o que estamos trabalhando é determinar quais são os solos que têm a capacidade de ser urbanos e urbanizáveis e quais solos deveriam ser rurais ou chamados não urbanizados. Baseados nos critérios principais, podemos ter o risco frente à mudança climática, desastres naturais, e o segundo tem a ver com a avaliação dos recursos naturais e do meio ambiente. Outros critérios que temos ali salientados, isso nos deu essa primeira classificação. Depois, o processo e a lei determina, vamos qualificar o solo baseados nessa análise de idoneidade de uso, que mistura múltiplas variáveis. Novamente, os nossos principais critérios, ameaça e mudança climática e proteção ambiental. E outros critérios complementares, como análises, como bem falou Roberto e Jeff, que são análises que, graças às ferramentas digitais, hoje podemos desenvolver. A ideia é conseguir definir quais são esses tipos de uso de solo apropriados e idôneos para sustentar essas atividades urbanas e rurais, como os solos urbanizados e os do litoral marino, serviços especiais, os que são pecuários, de ordem produtiva, os florestais, e determinar assim as áreas produtivas e também as áreas de exploração mineira. Rapidamente aqui podemos falar de algo que a gente tem feito de maneira participativa. Identificamos na prática e na literatura uma ausência nas entidades locais e quais atores múltiplos podem fazer parte desses processos de priorização, que são fundamentais no momento de usar essas metodologias de análise multicritério para a formulação de planos de ordenamento. Aqui, simplesmente, podemos ver uma análise que fazemos com a participação da unidade de planejamento urbano, mas que também temos feito com especialistas internos. Isso nos deixou identificar que esses dois critérios de ameaça e risco por mudança climática e áreas de proteção ambiental, assim como para a definição dos solos urbanos e solos rurais, são muito importantes. Aqui, simplesmente, posso salientar que todo esse processo de planejamento e formulação do plano de ordenamento para o município de Puerto Plata tem sido feito com múltiplos fatores. Temos tido algumas oficinas com meninos, adolescentes, com todos esses assuntos, com associações de comércio e o setor privado, e também com algumas autoridades com as que estamos fazendo esse plano. Para encerrar toda essa informação, nos dá a oportunidade de priorizar e definir 4 projetos estruturais que têm a ver com a renaturalização de margens dos rios
e restauração dos. Estamos falando de uma cidade do litoral, isso também poderia ser importante para outros locais. O fortalecimento das paisagens culturais que estão associadas às práticas tradicionais, como a cultura de cacau e café, que são muito importantes no momento de promover a economia local através de práticas como comércio justo. Essa vinculação de risco, proteção ambiental, produtividade ambiental sustentável e economia, que com certeza vai trazer desenvolvimento social e humano das populações locais. Finalmente, um quarto projeto que vai ter a ver com algumas práticas pecuárias sustentáveis e também de regulamentação dos locais de proteção para as áreas que são fontes de água, que é importante. Basicamente, o que esperamos desde essa definição, com um instrumento de planejamento baseados nos riscos, com as determinantes ambientais, podemos regular determinantes locais estratégicos e alguns locais que têm níveis de ameaça alto para evitar esses assentamentos informais ou não apropriados nesse tipo de locais. Finalmente, é fundamental o fortalecimento das capacidades para robustecer essas capacidades de risco e que esses processos apoiem a regulamentação e a definição de códigos para locais de alto risco ou de algum risco para ter um padrão construtivo. É fundamental ter as bases normativas e técnicas para o desenvolvimento de planos de assentamento em populações que estão em locais de alto risco ou risco não mitigável. Continue. Nesse caso, dizer que como não temos essa área ambiental, a partir desse instrumento poderíamos alguns lineamentos mais claros que podem regular o uso para proteger as áreas, já que temos um roteiro. Obrigado por tudo. Alex y Luis por compartirnos la experiencia. Muito obrigada, Alex e Luis, por partilhar a experiência de Puerto Plata, da República Dominicana, e vemos que é muito interessante misturar essa informação de diferentes fontes participativas, levando em consideração essas regulamentações e normas nacionais. Muito obrigada pela experiência tão importante. Agora vamos com o outro caso, com Francisca Celis Contardo, diretora de Espaço Público, assessora urbanista da Municipalidade de Gobarnechea, Santiago de Chile. Francisca. Olá, bom dia. Eu vou partilhar agora minha apresentação. ¿La ven ahí? Ya la vemos. Adelante, Francisca. Bueno, el caso que nosotros Muito bem, o caso que a gente está trazendo agora é o Plano Regulador Comunal de Lo-Barnechea. Gostaríamos de falar que a comuna de Lo-Barnechea é uma das 51 comunas que tem a região metropolitana do Santiago de Chile. Está alocada no limite oriente da região e está caracterizado pela sua mistura socioeconômica, por ser um local com um cordão de montanhas e, além disso, tem um contato com áreas de alto valor natural. É assim que tem um valor na paisagem mensurável e, além disso, tem acesso direto à Cordilheira dos Andes. Algumas das características importantes da comuna é que tem 95% do seu território como preservação ecológica, quer dizer, uma área rural. Isso no 4,5% está encaminhado ao desenvolvimento urbano. Nesse sentido, a comuna de Lo-Barnechea
tem duas áreas urbanas, uma chamada área urbana principal, chamada setor Vale, que tem ao redor de 49.008 quilômetros quadrados e que tem uma topografia de pé de monte e o que é o centro da cordilheira, que está a 35 quilômetros no oeste do setor Vale, que está na Cordilheira dos Andes, com uma superfície de 7,5 quilômetros quadrados. Portanto, dentro do planejamento urbano comunal, nosso instrumento de planejamento, como o plano regulador comunal, tem que fazer abordagem a essas duas áreas dentro do território comunal, que, como vocês veem, é principalmente rural, e que se tem chamado área de preservação ecológica por seu caráter natural e a proteção ambiental que deve ter. Além disso, essa comuna tem um cordão de montanha ao redor de muitos riachos que nascem, cachoeiras que nascem da montanha e que vão para o vale. E além disso, temos 181 glaciares na altura. E, além disso, temos 4 fluentes importantes que claramente também está na gestão de risco e tem a ver com o Rio Bapocho, o Rio São Francisco e o Rio Molina. Além disso, segundo o censo que foi feito no ano 2024, Nova Mechea tem uma grande população de 112.620 habitantes. Isso é de introdução. A gestão de risco, a gestão ambiental. A comuna Nova Mechea tem um plano regulador comunal que tem diversas modificações durante os últimos anos, e o desafio que começou essa municipalidade de Nova Mechea desde 2019 foi a atualização do plano regulador comunal para incorporar os critérios que têm a ver com proteção ambiental e gestão do risco. Nesse sentido, a atualização do plano regulador começou em 2019 e queria falar para vocês que hoje estamos na etapa final de aprovação e quer dizer que daqui a poucos meses já vamos conseguir promulgar e publicar nosso plano regulador comunal, que busca atingir as seguintes metas: resguardar as áreas de atividade ambiental do território, promover as áreas de interação de infraestrutura verde e uma equilibrada distribuição das condições de diversificação, intensidade e ocupação do solo, melhorar as condições de mobilidade urbana e propiciar um contexto de população diversificada que promova a coesão social. Como já falava, nossa comunidade tem estratos sociais muito altos, mas também tem população vulnerável e, portanto, é importante tudo que tem a ver com os objetivos de integração social e socioeconômica. Os desafios ambientais que têm a ver com o planejamento estratégico acompanham todo o desenvolvimento de todo o plano. Em termos do cumprimento dos objetivos ambientais, estão baseados em 6 fatores críticos de decisão. Um deles era gerar lugares com identidade e qualidade de vida. O 2, o resguardo ambiental e paisagístico da comuna. 3, a gestão do risco e redução da vulnerabilidade. 4, a integração socioespacial e socioeconômica. 5, a mobilidade urbana sustentável. E 6, a geração e renovação urbana. E já em tudo que tem a ver com a gestão de risco, como incorporamos isso na gestão urbana, nós como comuna estamos suscetíveis a diferentes tipos de risco que condicionam a verificação e que também estão dados pela situação geográfica e biológica. Nesse sentido, para o desenvolvimento dessa atualização do plano regulador comunal, nós desenvolvemos um estudo de risco muito completo
que, em termos metodológicos, abrangiu a compilação e revisão de muitos antecedentes, tanto de estudos normativos, topografia, cartografia, geologia, estudos hidrológicos, informação histórica, fotografias aéreas e tudo que tem a ver com imagens satelitais. E com esses antecedentes conseguimos fazer toda a análise e todo o cadastro dos perigos que nós tínhamos registrado a respeito da nossa área de emergência comunitária. Isso tudo nos levou para um diagnóstico de todos os perigos e ameaças no território para fazer a modelagem deles, estabelecendo um mapa de perigos ou ameaças e finalmente estabelecendo as áreas de risco que estão definidas pela Ordenança Geral de Organismos e Construções, que é a regulação vigorante nesse sentido. Também queríamos compartilhar com vocês qual é a definição que existe na legislação de Chile a respeito das áreas de risco. As áreas de risco se entenderão como aqueles territórios onde, antes e por questões de segurança, se delimitam as áreas de desastres naturais que precisam a incorporação de uma engenharia ou de outra projetos de outra índole suficientes para subsanar tais efeitos. Então, de acordo com esse artigo e de acordo com que nós estamos obrigados a integrar dentro dos planos regulamentares, temos que estabelecer os diferentes guias de risco e as áreas de risco que estão presentes em nosso território. Nesse sentido, as áreas presentes de risco na comuna, na área urbana, porque o plano regulador comunal só é 4,5% do território que é a área urbana comunal, seriam então as áreas inundáveis ou potencialmente inundáveis por conta de maremotos, tsunamis, proximidade de água, rios, quebradas, cursos de água, napas freáticas ou pantanos. Nesse caso, para uso específico da comuna, igualmente aqui se destacam as inundações terrestres por enchentes naturais, rios, quebradas e o que tem a ver com alagamento. E por questão das mudanças freáticas e outro tipo de encauçamentos. Também temos a segunda tipologia, que são as áreas propensas a erosões, avalanches, e que no caso dessa comuna se dão pelas remoções em massa, com o fluxo de barro ou detritos e os processos de ladeiramento. E temos uma terceira tipologia, que são as áreas com perigo de serem afetadas pela atividade volcânica, de rios, lava ou falhas geológicas. E que, nesse caso, não são abordadas pelo plano. Nós somos uma população que está totalmente vulnerável aos sismos. Chile é um país sísmico, mas definitivamente nós temos uma normativa que já estabelece condições para as infraestruturas e as construções. Quer dizer que, nesse sentido, temos uma norma chilena que já rege sobre essa matéria. A respeito do que falávamos anteriormente, aqui podemos ver sobre o estudo registrado, podemos ver como podemos registrar no mapa de suscetibilidade os fluxos de barro ou detritos. Já em uma escala representativa de 1 a 40 mil. No mapa seguinte, podemos ver a suscetibilidade do processo de ladeiras na mesma escala, onde são representadas com cores amarelas, mais laranja e cor vermelha. Onde se representa a suscetibilidade moderada, alta e muito alta aos processos de ladeira. Aqui também podemos visualizar o mapa de suscetibilidade de desmoronamento de cauces, também uma escala representativa de 1 a 40 mil, onde se representam os cursos de água e as áreas de inundação alta, muito alta e moderada, tudo anterior, de acordo com o valor de intensidade que tem a cor azul oceânica.
Finalmente, com todas essas tipologias de risco que já foram mencionadas, e também revendo a vulnerabilidade existente e a suscetibilidade alta, muito alta e moderada, levantamos um plano cartográfico onde se representa os diferentes tipos de risco para que possam ser adotadas as decisões de planejamento. Essas áreas de risco refletem riscos altos e muito altos e podem ser visualizados aqui. Aqui se representam. O áudio está um pouco travado, mas, a alerta de risco por enchentes e desbordamento de canais, que estão as TOL ou AR2V, que são as áreas de risco de redução massa por processos de encostas ou avalanches, em vermelha, e a AR3V, que é a área de risco por remoção em massa por fluxos de barro e detritos, mais conhecido por registrados y mapeados en esta representación. En ese sentido, para hacer y cómo llevar nesse sentido, para fazer e para levar isso para o planejamento urbano, as decisões de planejamento e de zonificação e de estabelecimento dos diferentes usos do solo e as intensidades do uso, como densidade, altura e toda a norma urbanística social, se definem dois critérios. Um critério era para as áreas já consolidadas, como já sabiam anteriormente. Esse é um plano regulador que existe de 2002 para cá. E, além disso, já tínhamos um plano regulador metropolitano de Santiago, já tínhamos outros projetos e construções aprovadas e, portanto, temos na comuna uma situação concreta de áreas consolidadas do território e também pelo fato dela ser uma comuna muito nova, também temos áreas não consolidadas ainda que estão e que devem ser urbanizadas. Portanto, foram adotadas diferentes medidas para esses dois conselhos. E isso tem a ver com o risco mais importante, que é, no fundo, muito mais importante de mitigar. Porque para efeitos de o que são os riscos de inundação, existem as possibilidades de fazer gerar os projetos para mitigar os projetos para que as verificações possam coexistir, mas em todos ou em todos aqueles processos de encostas com altos releves, é muito mais complexo gerar projetos para mitigar o impacto dessa vulnerabilidade existente que existe para o risco. Portanto, para as áreas consolidadas, efetivamente já temos construções existentes e foi determinado e para terrenos com pendentes inferiores a 26,7% temos um risco moderado e, portanto, temos uma zonificação que pode acontecer de forma tranquila sob os conceitos de outros critérios que tem a ver com diversificar, com gerar, no fundo, maiores alturas e densidades em setores que são estruturais da comuna, que estão associados com corredores viais, etc. Depois dizer as pendentes de 26,7% a 36,4% com risco alto, propomos o que foi a habilitação condicionada. E, finalmente, para as áreas de alto risco, temos um desenvolvimento controlado com densidades muito baixas para diminuir o que seria essa ameaça de risco. Para os setores das áreas não consolidadas, temos um critério diferente. Efetivamente, repetimos que para as pendentes moderadas, efetivamente temos, e está colocado aí como área urbanizável, para as pendentes entre 26,7% e 35,4%, temos uma habilitação condicionada com desenvolvimento também controlado, onde também a ideia é não permitir equipamentos que sejam sensíveis e, finalmente, para o risco muito alto, que é de 46,6%, foi colocado, no fundo, uma restrição ao desenvolvimento. Nesse sentido, qual é a colocação para essas áreas que efetivamente
têm uma alta pendente, tá, e que são áreas não consolidadas. Se colocam as áreas verdes novas, que correspondem a esses setores de muito alto risco de processos de encostas, para que, no fundo, propiciemos a construção e os assentamentos humanos e, desse modo, fazer um gerenciamento de risco adequado a respeito do planejamento urbano. Aqui vocês podem ver no plano onde são graficadas as áreas verdes e onde efetivamente está restrito o desenvolvimento urbano e por café podemos visualizar as áreas de desenvolvimento controlado, que também coincidem muito com tudo que é o limite urbano da área urbana da comuna, para a área rural ou para o que seria a área de perseguição ecológica. A ideia é que, no fundo, as densidades vão diminuindo até o contato com o limite urbano, efetivamente porque as pendentes rios, as montanhas são mais pronunciadas e existem resguardos do ponto de vista de proteção ambiental ou valor paisagístico, e também por conta da suscetibilidade e a vulnerabilidade dos territórios diante dos riscos de processo de encostas. Finalmente, queria mostrar para vocês alguns casos que tivemos como exemplos e que, no fundo, nos chamam a nós fazer responsáveis da gestão do risco, principalmente nos processos de encostas com altas pendentes, nos terros que é a situação particular da comuna. Por exemplo, é um setor chamado Ponta de Águilas, que vocês podem ver aí nas primeiras imagens de 2012. Lembre-se que o projeto foi construído de residencial de habitação. Y generó las urbanizaciones correspondientes, pero ya vemos que ya en el 2013 ya vemos que em 2013 já começamos a ver um deslocamento, um desplaçamento do terreno da montanha, e em 2014 vemos como foram destruídas até duas moradias, duas casas, e uma terceira que foi totalmente afetada por essa situação. Daí a importância de informar dentro dos planos regulatórios e guiar as áreas de risco para que efetivamente possamos controlar o desenvolvimento urbano nesses setores. No estaríamos frente a esta situación, ya porque efectivamente não estaríamos mais nessa situação, porque já estaríamos dentro dos critérios de proteção e de zonificação com algo que não permitisse os assentamentos residenciais. Agora, em 2024, podemos ver a última fotografia de Salinha, onde se visualizam os muros de contenção e as obras de defesa que tivemos que reestruturar e para poder mitigar esse risco latente, para assegurar a estabilidade estrutural dessas moradias. Na segunda linha de fotografias, podemos ver que no ano 2022, esse é o caso de Camilo Cambista, é um setor alto da comuna, com grandes pendentes. Nós sofremos o deslizamento das obras de defesa e contenção do terreno que tinham sido executadas durante a organização do projeto, e vemos que desde 2024 o terreno se deslizou completamente. E também vemos como foi o processo do desenvolvimento dos danos dos anos que foram causados por conta do deslizamento do terreno. E até hoje ainda não foram resolvidos os projetos adequados para mitigar aquele risco, considerando já que a urbanização está construída e que as casas já estão construídas e existem no território, que também a lei do mais já foi passado para o terceiro, que é o dono da casa, e para as organizações civis que existem ao redor dos projetistas
que executaram del propio habitante. os trabalhos no En esse terreno, sentido, y que como já un poco já para rematar la expiraram e que presentación, agora então são problemas lo de Anexer prioridade. es una de las comunas, incluso de Chile, A, pioneras a en comuna de incorporar Manchia dentro é de uma su das comunas planificación pioneiras na urbana todo incorporação lo que dentro tiene do que ver con la planejamento protección urbano ambiental de y la tudo que tem a gestión ver del com a riesgo. proteção ambiental e da Situación gestão do que risco. en Uma zonas situação urbanas que que ya em áreas efectivamente ya urbanas tenían un que plan regulador anterior efetivamente con já una tinham normativa plano mucho más regulador laxa al anterior com uma respecto, se normativa hace muito mucho más mais complejo tranquila nesse intervenir los sentido. territorios É porque muito mais complexo, efectivamente então, intervenir nos los territórios, porque residentes, los efetivamente dueños de sus os viviendas efectivamente se residentes e sienten os como donos que hay das un daño a su eh, patrimonio al incorporar esta moradias gestión de riesgo. sentem Pero por que otro lado, a la incorporação transparencia y el dessas áreas mercado de del risco suelo nos tem obliga prejudicado o seu ya patrimonio, a mas que pelo outro lado, a todos los transparência e o propietarios mercado do solo de la comuna nos y los obriga a que vecinos todos os conozcan proprietários que da están comuna e os siempre, vizinhos independiente que conheçam el que riesgo haya estão sido sempre, mitigado, independentemente están do en un risco área de ter sido riesgo y estas mitigado, cosas pueden que suceder estão en el em uma área territorio. de risco Y que lo que essas busca coisas podem este acontecer plan no regulador território. comunal con E o que esse toda esta plano regulador actualización respecto a la gestión del procura, riesgo com toda essa ya es poder atualização a respeito mitigar da y gestão do risco, disminuir é la poder mitigar exposición al e riesgo del diminuir territorio que na todavía no ha sido disposição, a urbanizado disposição y ao risco do generar território que ainda não conciencia foi en los urbanizado sectores ya e gerar consolidados consciência nos respecto setores de já que el consolidados riesgo se em, mitiga, a pero no respeito se da elimina. mitigação do risco, mas não Finalmente, da las obras de eliminação dele. defensa y todos los E, proyectos finalmente, que as se obras realizan o se de ejecutan para defesa e mitigar todos ese os riesgo projetos que são deben executados ser para mitigar esse mantenidos risco en el tiempo devem ser como mantidos no conservación, tempo porque efectivamente todo em material termos tiene de familia, conservação, porque los efetivamente a terrenos própria van material tem cambiando, fadiga, os cada proyecto terrenos vão mudando modifica el e cada territorio projeto y la modifica o calidad del suelo território y e a efectivamente qualidade do eso puede solo, generar e siempre nuevas efetivamente isso alertas pode ya gerar para sempre nuevos novas desastres alertas o para algún tipo novos de daño a desastres las ou algum construcciones. tipo de dano Ha sido, às bueno, esa ha sido un construções. poco la presentación y Então, essa foi resumen a de lo que ha apresentação sido nuestro trabajo e en el o Plan resumo do Regulador que foi o Comunal de nosso trabalho Loganechea, do Plano que Regulador esperamos Comunal dentro de de este año Loganechea, que 2025 nós poder esperamos que dentro desse ano de 2025 seja promovido. No, muchas gracias, Francisca. Muy Muito obrigada, interesante, Francisca. muy clara É muito cómo se fueron interessante e muito sumando los clara diferentes como elementos, estão desde se los sumando os mapas, las diferentes elementos desde os regulaciones mapas y de también los ejemplos. Creo que regulamentação son e também todos súper os ilustrativos, ¿no? exemplos. Acho que De são la muito complejidad que tiene a ilustrativos veces com essa gestionar el riesgo, ¿no? complexidade que Puede às haber obras vezes tem em civiles, pero gerir a o veces risco. Às vezes pues podemos eso, ter obra cualquier obra puede civil, estar mas susceptible a qualquer fallar, pero obra creo que no hay pode obra, ser obra perfecta suscetível cuando se a trata falhas. Não temos reducir el obra riesgo. Así que perfeita muchas quando gracias por queremos esta reduzir o risco. Muito experiencia de obrigado Lobarnechea, pela sua súper interesante experiência realmente tão y interessante la presentación, la manera que estuvo e a estructurada. apresentação como Te foi agradecemos mucho. estruturada. Bueno, ahora tenemos algunas Agradecemos preguntas muito. de la Temos audiencia, un poco ya algumas perguntas da para audiência. terminar. En particular, tenemos una para Roberto, que nos Especialmente preguntaba un poco, temos cuando para hablabas de modelo de Roberto, planificación, que falava de si era un modelos modelo de más planejamento, se técnico o un era modelo um más, pouco mais digamos, técnico, reglamentario, normativo, ¿no? O quizá cómo se e integrarían se los dos cuando é habláis de modelo de planificación. Si nos pudieras e ilustrar o un poco esa línea. modelo de planejamento, se Sí, claro, gostaríamos con de estar mais gusto. nessa linha. Creo que es relacionado cuando nos referimos a Isso planeación quando por já nos escenarios como referimos una a são nueva por forma cenários. de planeación que es diferente a lo que Quando falamos de los planes que típicamente planejamento, hacemos. que está diferente ao que normalmente Sí fazemos. termina con un documento que es un plan, en el Se sentido que termina planea el futuro, una visión com de um futuro y se documento definen que una é serie de estrategias y plano instrumentos. de Pero sí es un estratégias de proceso también instrumentos. más largo que el que É se um hace processo normalmente, porque mais como longo que mencionaba, se faz paralelamente llevas una normalmente, parte porque de provavelmente participación, tem uma mesas, parte de diálogos, y por participação, otro lado mesas, otra parte diálogos técnica. Entonces, e outra parte estos técnica. ejercicios en otros países normalmente llevan 2, 3 años, es lo común. El ejemplo así como más famoso ahora que todo el mundo Um pone exemplo mais famoso agora que es el temos área de la é bahía en San Francisco, que pues, a área da Bahia, requiere de em São millones de Francisco. dólares, Pode ser um un exercício equipo de grande, un muitos esfuerzo de 3 años, dólares, ¿no? uma equipe El caso que grande. nosotros estamos haciendo en Monterrey E o es caso de que 1 temos año y em estamos buscando una Monterrey extensión a un é segundo año. ano que En estamos este primer procurando uma año, lo que extensão da tiempo en 12 nesse meses es primeiro ano. terminar con un É documento isso que dá nos estratégico con una primeiros serie de meses, é escenarios ter um evaluados documento y sí con una estratégico. definición de futuro. No es normativo, porque lo que se Não usan son é estas herramientas normativo, pues, porque para o que temos definir, são essas ferramentas explorar para una tentar serie de futuros. definir ¿Qué podría pasar?
un beneficio de usar Es la um aproximación benefício que transformación podemos proporcional es usar que essa hay una incorporación de la aproximação incertidumbre. da Sabemos que incorporação da tradicionalmente, incertidão. si cambian tus condiciones E se radicalmente, mudam el suas plan no sirve. condições Aquí lo que radicalmente, haces es já o explorar, plano saber não qué pasa si serve. A, qué pasa si B, Aqui qué o que pasa si C. podemos Y explorar a defines lo que se capacidade que llaman acontece que estrategias A, y que instrumentos acontece se B, resilientes. se Esto C. es, si Eles são pasa A, tienes que hacer resilientes. esto. Si pasa Se B, tienes que hacer esto. acontece Si A, pasa C, devemos tienes que fazer hacer isso. esto. Pero si hay una Se passa, estrategia que está acontece C, presente en todos devemos estos fazer isso. escenarios que É tú uma exploras, estratégia pues quiere decir que es algo que se tem definitivamente tienes que e invertir, que ¿no? Porque devemos te fazer reditúa. investimentos em Entonces, algo. eso es lo que buscamos el siguiente Isso año, é o otros que 12 temos que meses, procurar o seguinte continuar ano, con una nesses 12 labor ya meses, enfocada en cuáles son los instrumentos y estrategias para focados em cumplir como esa são esses visión que instrumentos e definimos el estratégias primer año, ¿no? Del futuro. para o Y primeiro si se ano. hicieron otros 12 meses, bueno, ya ahora sí E llega se otro año, ¿no? foram Entonces, feitas es un outras esfuerzo más ações? largo, pero Esse é creemos que, esforço pues, pouco por la calidad mais del producto longo, final es algo que mas vale la pela pena. qualidade do produto final é algo que vale a pena. Muchas gracias, Roberto. Tenemos así dos Muito obrigado, preguntas así Roberto. de Temos carácter más duas general, ¿no? Una es perguntas, un poco um si pouco podéis mais compartir las geral, se metodologías vocês podem normativas. partilhar Hay essas mucho interés en la metodologias e audiencia en conocer normas. más, ¿no? Y hay algunos documentos Temos que interesse em podríais conhecer compartir, mais tanto e de temos aspectos alguns documentos que metodológicos você poderia como partilhar de de aspectos aspectos metodológicos normativos, ¿no? Y e también de un poco aspectos el interés normativos. Talvez um por pouco parte mais do interesse por de la audiencia un parte poco más general da de cómo se integran audiência los aspectos geral, ambientales de como estão y sobre integradas eso, as bueno, áreas de hecho tenemos ambientais. y les invitamos a un E, de seminario fato, sobre temos e soluciones convidamos basadas en la vocês a um naturaleza seminário das que soluções será baseadas na el 10 de natureza, septiembre, ¿no? Y ahí que vamos a vai ser o 10 profundizar de setembro, e mucho vamos más en la aprofundar integración de ainda los aspectos mais ambientales, aunque a creo que en integração todas las dos aspectos presentaciones ambientais. Acho que pudimos todas as apresentações ver o encontrar conseguimos aspectos ver ambientales que se van e integrando a la encontrar aspectos planificación en ambientais diferentes que estão momentos. integrando ao Así planejamento que em diferentes no momentos. nos resta nada más que agradecer a los panelistas E muchísimo gostaríamos por de estar hoy con agradecer aos nosotros, por palestrantes por compartir estar estas hoje experiencias tan conosco e partilhar valiosas, suas este experiências tão conocimiento importantes. Esse con conhecimento representantes de la región. Les com comento que tenemos representantes da prácticamente região. 300 participantes en Lembre este que temos momento, 300 así que agradecer participantes también nesse momento e a los gostaríamos de participantes agradecer por também sumarse. Les dejamos aos que este estão nos código acompanhando. QR Deixamos para que o puedan código escanearlo y QR evaluar la actividad, Code porque para que eso vocês nos ayuda possam mucho a fazer mejorar scan y los e invitamos avaliar a a atividade. participar en los Isso nos próximos ajuda a seminarios en melhorar los e links en convidamos el chat vocês a o fazer en la parte dos página del Banco próximos Interamericano cenários de Desarrollo. e do Banco Muchísimas Interamericano de gracias Desenvolvimento. y bueno, Muito que tengan obrigada un feliz resto del día. e Saludos. desejo que tenham um grande dia. Obrigada. Hasta luego. Buen día.